Olá, meus caros estudiosos da Palavra do Senhor. Dando sequência aos nossos estudos, hoje, quinta-feira, o nosso subtema é Fé e História. Se você fizer uma análise da construção da sua fé, você vai notar que durante todo o seu percurso, onde a sua fé cresceu no Senhor, tem sempre alguém que te influenciou, tem sempre a história de uma pessoa que é ligada à história da sua fé. Nossa fé também muitas vezes é robustecida através do testemunho da vida de alguém ou através da história de alguma pessoa, uma história de fé, de confiança em Deus. Ou talvez você seja grato porque a fé que você tem hoje pode ter sido uma herança de seus pais, de seus irmãos, de seus avós, enfim, não porque você não tenha convicções próprias, mas é exatamente porque não vivemos isolados. Nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos, mas a outros também. Da mesma forma, muitas pessoas do antigo povo de Deus impactaram grandemente o futuro de outras. Em Hebreus 11, o famoso capítulo da fé, a galeria da fé, vemos um resumo da influência de muitos desses antigos heróis da nossa fé. Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado para o céu. Noé teve fé no que não podia ver, mesmo assim construiu a arca. A fé de Noé foi tão grande que ele confiou na palavra de Deus acima da experiência e da razão. Em virtude de nunca haver chovido na terra, a experiência e a razão sugeriam que acreditar em um dilúvio não faria o menor sentido. O que dizermos de Abraão, que partiu sem saber para onde ia, mas Deus o recompensou. Abraão, então chamado por Deus, deixou-o no sul da Mesopotâmia, a cidade mais sofisticada daquela época, e saiu para um lugar onde ele não sabia exatamente qual era. Sara, uma mulher estéril, confiou nas promessas do Senhor de que ela teria uma descendência numerosa. José, que ao longo de toda a sua vida conseguiu permanecer fiel a Deus numa terra como o Egito, onde o pecado era praticado deliberadamente. E pela fé, Moisés desprezou a cidade egípcia, desprezou também a chance de ser rei do Egito para viver em Israel e correndo o risco até de viver como escravo. Raabe, que muitos lembram da história dela como uma prostituta, arriscou praticamente a sua vida para proteger os dois espias. Na verdade, ela confiou nos relatos da libertação promovida por Deus. Ela protegeu os dois espias e se tornou parte da linhagem de Jesus. E Sansão, que muitas pessoas questionam a sua salvação pelo fato de considerar que o que ele fez no templo foi um suicídio, matando todo o exército inimigo, mas morrendo também, aparece aqui na galeria dos salvos, em Hebreus capítulo 11, como aquele que foi usado por Deus para libertar o seu povo das mãos dos inimigos. Meus queridos estudiosos da Palavra de Deus, através desse estudo de hoje, nós entendemos que nossos atos são eternos, que nós escrevemos o nosso nome na história, que a forma como expressamos nossa fé vai influenciar de forma direta ou indireta outras pessoas, aquelas que estão próximas de nós ou até aquelas que estão mais distantes, que souberem qual foi o legado de fé que nós deixamos. Que tipo de influência você tem sido ou que tipo de influência você deseja deixar com a sua história de fé? Meu querido amigo, se você tem um testemunho vivo, um testemunho que pode influenciar outras pessoas, não guarde esse testemunho para você sozinho.
Mas escreva esse testemunho, mande para os seus amigos que talvez estejam precisando. Coloque esse testemunho seu nas redes sociais. Conte na sua igreja, em um momento de uma oportunidade. Diga para as pessoas como Deus agiu na sua vida. E esse testemunho vivo de fé pode influenciar a vida de outras pessoas. Algumas vezes nós não temos a mínima noção de que tem muitas pessoas ao nosso redor e às vezes bem próximas de nós com os mesmos problemas que nós já superamos. Superamos esses problemas através da oração, da confiança em Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor estão sofrendo com esses problemas, mas não sabem do nosso testemunho. É muito importante que você diga seu testemunho, que você conte para as pessoas, sente com um amigo seu e conte para ele como Deus o livrou ou como Deus fez com que a sua fé crescesse a cada dia. Quantas vezes acontece conosco quando estamos passando por um momento difícil e a gente lembra de um personagem bíblico, como Abraão, como Davi, como Noé, e a maneira como eles superaram os problemas nos anima e faz com que revigoremos a nossa fé. Imagine você. E eu lembro que naquele momento o avião ele se desligou, né? E aí apagaram todas as luzes, né? E aí a gente viu que alguma coisa tinha acontecido, né? Só deu tempo de rezar e pedir a Deus que nos protegesse, né? Eu lembro que o avião ele não chegou a cair, e, tipo, rápido, sabe? Ele foi flutuando, foi indo, sabe? E aí no momento da queda, daí eu apaguei, né? Na queda eu apaguei. Eu agradeço muito a Deus por não ter visto ninguém morrendo ou alguém sofrendo, né? No momento que eu abri os olhos, eu tinha medo de morrer. Eu só dizia que eu não queria morrer. Me salva, sabe? Eu começava a gritar por socorro, alguém me salva, sabe? E eu abri os olhos e fechava os olhos, abri os olhos e fechava os olhos. Até que longe assim eu avistei uma lanterna, né? E o pessoal começou a gritar Polícia Nacional, né? E ali eu comecei a ficar mais tranquilo, sabe? Não fiquei tão apavorado, né? A pessoa que me resgatou, ela conta toda a história, né? E ela disse que ela só conseguiu me ver porque ela foi ver outra pessoa que estava pedindo por socorro, né? E no momento que ele chega perto daquela pessoa, ela morre. Eu começo a gritar ali embaixo. Aí ele me vê. E aí ele chega perto de mim. E eu lembro que quando ele chegou perto de mim, eu levantei minha mão, deitado, levantei minha mão. Ele pegou na minha mão e falou, calma que tu tá salvo agora, falando. Daí eu fiquei em coma 3 dias. Quando eu acordei, tudo que eu tava com a minha família, com os doutores, assim, ele chegou e disse, do jeitão deles, né, Jackson, o seu avião caiu, fez boom, morreu todo mundo, só você, Neto e Alan sobreviveram de jogadores e você não vai poder jogar futebol. Foram dias bastante difíceis, sabe? E foram decisões difíceis, porque os doutores sabiam que, como a gente estava muito machucado, com muitas lesões graves, né? Qualquer decisão errada tomada podia ser fatal, né? A primeira coisa que eu falei, eu disse, não, eu prefiro minha vida do que minha perna. Eu falei, a minha primeira coisa que eu falei. Os médicos eu sempre falo que eles foram nossos anjos da guarda também, né? Porque eles saíram daqui, deixaram suas famílias e falaram que eles queriam voltar com todos vivos, né? Os que sobreviveram da queda, eles queriam voltar com todo mundo pro Brasil vivo. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui, tô podendo contar a minha história, né? Contar um pouco do que eu vivi. Realmente foi um milagre tudo que aconteceu, né? O FOMO hoje é uma pessoa muito feliz, né? Uma pessoa que agradece muito, primeiramente a Deus, né? Pelo milagre de estar vivo, ter essa segunda chance de poder estar entre minha família, entre os amigos. Então, hoje eu sou uma pessoa muito feliz e muito agradecida a Deus por tudo, né? Esse testemunho torna-se uma ferramenta que nos ajuda no dia a dia a vivermos uma vida espiritual melhor. Lembre-se que você também pode ser esse testemunho vivo
que você, através da sua história, que você mantém aí escondida, que você às vezes guarda apenas para você e alguns poucos familiares seus, poderia ser um testemunho poderoso na vida de outras pessoas.